Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Embaixadores de Cristo. É aqui que você recebe algo novo todos os dias para edificar a sua vida. E o melhor, direto da Palavra de Deus. Eu sou o Axel e é o seguinte, hoje nós estamos no episódio 2 da nossa série 100% Homem, 100% Deus. E, cara, o episódio de ontem já foi incrível e o de hoje está ainda mais incrível, porque a gente vai ver um dos primeiros milagres de Jesus, né, que João trata como sinais. Então, assim, vamos para a palavra, porque está incrível. E o tema da nossa mensagem de hoje é Jesus já te conhece. E assim como ontem, eu vou ler alguns versículos aqui do 2º capítulo de João. E eu quero te encorajar, assim como a gente fez aquele combinadinho ontem, de você ler os capítulos conforme a gente for ministrando aqui, para você poder ter um pouco mais de entendimento, um pouco mais de profundidade naquilo que nós estamos falando aqui, tá bom? Então vamos lá. Então versículo 2, Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. Versículo 7, disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, encham até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim eles fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde essa viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou um noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Gente, aqui é o primeiro milagre que Jesus faz publicamente, né, que é transformar a água em vinho. Praticamente todos nós já conhecemos, já ouvimos falar em algum momento desse episódio, né, dessa história, dessa passagem de Jesus. E o que nós precisamos entender também é que quando ouvimos Jesus falando aqui, ele sempre vai falar de uma forma espiritual, tá? Então nunca olhe para as falas de Jesus no Evangelho de João de uma forma carnal ou terrena. Ele sempre vai estar falando de uma forma espiritual, sempre vai estar falando do relacionamento que ele tem com o Pai, tá? A gente mais para frente a gente vai ver aqui uma conversa dele com alguns judeus e a gente vai ver ele falando de uma forma espiritual e os judeus entendendo de uma forma terrena. Naquela época os casamentos duravam 7 dias, então por isso que eles ofereciam o melhor vinho no início e depois quando estava para casa, quase acabando ali, eles ofereciam o vinho inferior. E quando acabava o vinho, né, nesses casamentos, era um motivo de desonra ali, era praticamente aquele casal estava começando o seu casamento com o pé esquerdo, tá? Então só para a gente entender essas duas coisas, porque isso é importante para aquilo que a gente vai falar nessa mensagem, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos, antes de qualquer coisa, convidar Jesus para participar dos momentos da nossa vida. Convidar Jesus para participar das nossas vidas. Aqui a gente vê que o casal convidou Jesus para o casamento, convidou seus discípulos. Maria também estava lá, a mãe de Jesus. Então nós precisamos entender que é necessário que nós tenhamos Jesus na nossa vida e não só na nossa vida, também nos melhores momentos e também nos piores, né? E é um custo muito corriqueiro a gente esquecer de Jesus quando a gente está no momento de bonança. É muito fácil a gente esquecer Jesus quando a gente está no momento alegre, quando todas as coisas estão dando certo. Então nós precisamos entender que independente do momento que nós estamos vivendo a nossa vida, nós precisamos estar com Jesus e convidar Jesus para participar daquilo ali. E nós precisamos entender que convidar Jesus não é só falar, Jesus, abençoe esse casamento. Não, é viver segundo a vontade de Jesus em nossa vida. Se você convidou Jesus para o seu casamento, então faça que o seu casamento viva segundo a vontade dele. Busque a ele, cria um relacionamento com ele. O que essa passagem nos revela é que quando Jesus está na nossa vida,
Em vez do nosso casamento ir desgastando, que é o de costume que a gente vê, a pessoa casa, o casamento no auge, os primeiros anos são lindos, e aí depois o casamento vai desgastando e aquilo ali já não vai sendo tão empolgante como era antes, e a gente vê que por isso que eles falam que o melhor vinho é servido primeiro e depois o vinho inferior. É porque o casamento vai desgastando, ou seja, é a representação do vinho inferior. Mas quando nós estamos com Jesus, quando Jesus está na nossa vida, quando nós temos um relacionamento com Jesus, um relacionamento verdadeiro, onde Ele está nos momentos bons e ruins da nossa vida, o nosso casamento, em vez de ele desgastar, ele vai melhorando com o tempo. Porque agora a gente não vive segundo as nossas vontades, segundo o que os nossos olhos estão vendo, mas segundo as vontades de Jesus, e a gente consegue compreender todo aquele cenário de uma forma melhor. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos convidar Jesus não só da boca para fora, mas criar um relacionamento com Ele. Isso que nós estamos fazendo aqui é criar um relacionamento com Ele. É buscar mais dele, é saber quem é Ele, não pelo que Ele faz, e sim pelo que Ele é. A gente lendo aqui, a gente consegue entender que Jesus não tinha feito nenhum milagre, nenhum sinal, né, milagroso antes desse casamento. Então, esses dois aqui, eles convidam Jesus não porque Ele faz, não pelo que Ele faz, não pelas suas mãos, nem pelas suas obras, nem pelos seus milagres, sim por quem Ele era. Porque eles não esperavam que o vinho ia acabar, eles não esperavam que Jesus ia fazer um milagre naquele lugar. Então eles não convidam Jesus esperando que Jesus faça algo milagroso ali. Eles convidam Jesus porque eles querem ter um relacionamento com Jesus. Eles querem que o casamento deles seja segundo a vontade de Jesus. Então por isso que eles convidam Jesus para o casamento. E aqui, para a gente poder entrar um pouco mais sobre esse assunto, eu quero te dar 4 principais motivos para você convidar Jesus, ou seja, ter um relacionamento fora do padrão, tá? O primeiro motivo é óbvio, convide Jesus para o seu casamento. É o que eu falei, não só pelo que ele faz, e sim pelo que ele é. Esteja debaixo da vontade dele. Faça o seu casamento ser segundo as vontades dele. Segundo motivo, convide a igreja para o seu casamento. Jesus foi convidado junto com seus discípulos, então ali havia um espírito de comunhão muito forte, tá? Terceiro motivo, convide intercessores para o seu casamento. Ali o vinho acabou e ao invés daquelas pessoas começarem a falar dos problemas, elas buscaram uma solução para o problema, sem espalhar. Nós precisamos entender que ao nosso lado, nós precisamos ter pessoas que ao invés de expor os nossos problemas, eles vão trazer a solução para os nossos problemas. Nós precisamos entender que a partir do momento que nós escolhemos os nossos padrinhos, os nossos amigos, aquelas pessoas que vão estar perto de nós, na nossa vida, não só no seu relacionamento, mas também na sua vida pessoal, nós precisamos convidar pessoas estratégicas, pessoas que estão ali dispostas a nos ajudar, independente do motivo. Nós precisamos de pessoas do nosso lado que não estão ali para nos expor, e sim para nos ajudar. Aqui a gente vê que o vinho acaba, em vez de ele sair espalhando para todo mundo, Maria chama Jesus no canto e fala, olha, o vinho acabou. E Jesus fala, olha, a minha hora ainda não chegou. E depois Jesus chama os serviçais, pede para eles pegarem os barris, encher com água, transforma a água em vinho, chama ali o mestre de cerimônia do casamento. Prova aí desse vinho, vê se ele tá bom, vê se esse vinho tá à altura para a gente servir para os convidados. E aquele mestre de cerimônia fica louco, porque ele vai direto no noivo e fala, olha, você guardou o melhor vinho para o final. E ele não tinha nem noção de que Jesus tinha feito um milagre ali. Ele não chegou no noivo e falou, nossa, Jesus fez um milagre, ele transformou 6 barris de água em vinho e esse vinho é muito top. Ele não falou isso. Ele não sabia que Jesus tinha feito um milagre. Ele chegou no noivo e falou, cara, você guardou o melhor vinho para o final. Geralmente as pessoas guardam o pior para o final e você guardou o melhor para o final. Mas desde o início a gente vê que esse casamento é um casamento fora do padrão, é porque a gente vê que eles deram preferência no convite de Jesus. São pessoas que não estão preocupadas em aparecer, são pessoas que não estão preocupadas em fazer uma social. Eu vou convidar essa pessoa porque eu preciso disso, eu preciso... Não.
Eles deram preferência, olha, convide Jesus, convide sua mãe, os seus discípulos, porque eu quero que ele esteja aqui, eu quero que ele esteja presente nesse momento. Nós queremos criar um relacionamento com ele. E o presente de Jesus para aquele casal é: calma, eu vou te dar o melhor. Então nós precisamos entender isso, que nós precisamos ter ao nosso lado pessoas que não vai expor o nosso problema, mas sim trazer a solução do nosso problema, sem espalhar, sem nos expor, sem sair falando aos quatro cantos aí. A quarta coisa é: obedeça sem questionar. Faça tudo o que ele te disser. Aqueles serviçais, sem entender, encheu aqueles barris de água, pensando: o que esse cara vai fazer? Esse cara é maluco. A gente está falando de vinho, o cara está pedindo para a gente encher esse barril de água aqui. Era 80 a 120 litros que cabia naqueles barris. Eram os barris de pedra, que geralmente eles usavam para purificar. E aí o serviçais fala: cara, por que esse maluco está pedindo para nós encher isso aqui de água? Mas antes disso, a mãe de Jesus, Maria, falou assim: faça tudo o que ele te disser. Ou seja, independente do que ele te pedir. Se ele pedir para você pular 3 vezes numa perna só, você pula. Se ele pedir para você dar um mortal para trás, aí você dá. Independente do que ele te pedir, faça tudo o que ele te disser. Independente se você vai entender ou não, se vai fazer sentido para você ou não, só faça. E o que nós precisamos na nossa vida, em muitos momentos, é só fazer o que ele está nos pedindo para fazer. Não precisa fazer sentido, nós não precisamos entender, nós não precisamos achar que está no momento ou não, nós só precisamos fazer. Em muitos momentos nós nos deparamos em lugares onde nós só precisamos fazer o que ele está pedindo. Que nossos olhos não conseguem enxergar saída e nada mais ali faz sentido para o que a gente está vivendo. E aí Deus, Jesus, começa a nos orientar, começa a nos direcionar. E às vezes nós resistimos em fazer aquilo que ele está nos direcionando, porque nosso raciocínio lógico fala: não, isso aqui não faz sentido nenhum. Eu não vou fazer isso aqui não faz sentido nenhum. Ei, faça tudo o que ele te disser, independente se faz sentido para você ou não, se está no tempo ou não, se você está entendendo ou não. Só faça o que ele está te pedindo. Após o casamento, a Bíblia vai nos dizer que esse foi o primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus em público. E a gente vai ver a Bíblia nos dizendo que os discípulos creram nele. Depois dessas coisas, Jesus sobe para Jerusalém na época da Páscoa. E ele entra no templo, na casa do Senhor, no templo que eles tinham construído ali, edificado para Deus. E ele começa a ver pessoas vendendo bois, ovelhas, pombas, cambistas, trocando dinheiro a juros dentro da casa do Senhor. E Jesus faz um chicote com uma corda, desce no lombo dessas pessoas, viram as mesas e pede para eles saírem do templo, porque não era para fazer da casa do Senhor um mercado. E aí eu quero ler com você a partir do versículo 18 aqui. Então os judeus lhe perguntaram: que sinais milagrosos o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer isso? Ou seja, fazer toda essa, virar as mesas, pegar o povo ali de porrada ali e tal. Jesus respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantar em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhes desse testemunho a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Isso aqui é para a gente encerrar com chave de ouro. Eles questionam Jesus: que sinais você pode fazer para você ter autoridade para chegar aqui no nosso templo, onde a gente tem a presença de Deus, onde a Arca da Aliança está, onde céus e terra se encontram, e fazer todo esse movimento, bater nos caras que estão vendendo aqui, virar as mesas. Que sinais você pode fazer? Jesus fala: destrua esse templo e eu o levantarei em 3 dias.
E aí aqueles homens enxergando só as coisas terrenas, olha e falam, cara, esse templo aqui demorou 46 anos para ser construído. Como que você vai levantar em 3? Então, assim como eu te disse, toda vez que Jesus estiver falando aqui na Bíblia, ele sempre vai falar de forma espiritual e não de forma terrena, carnal. Então a gente está vendo aqui o nosso Jesus 100% Deus neste momento. A gente acabou de ver Jesus 100% homem, olhando para aquele casal e falando, eu não posso deixar ele ser desonrado, eu fui convidado, então o meu presente é esse para vocês. E agora a gente está vendo Jesus 100% Deus, onde ele fala, cara, se você destruir esse templo, em 3 dias eu o erguerei novamente. E naquela época eles reverenciavam muito o templo, porque é ali onde céus e terra se encontravam, né? Ali na cabeça deles é onde a presença de Deus estava, porque ali a Arca da Aliança estava, e de fato, né? Por muito tempo a presença de Deus estava nesses templos. Mas Jesus agora ele está vindo para dizer, não, a presença de Deus não está mais no templo, e sim em mim. Eu sou o templo ambulante, céus e terra se encontram em mim. E eu quero passar isso para vocês. Jesus está nos dizendo aqui através dessa palavra, a Bíblia está nos dizendo que Jesus agora ele vem não para tirar, né, mas para transferir a presença de Deus de paredes, de construções para nós. Nós precisamos entender, aleluia, nós precisamos entender que onde nós passamos, a presença de Deus está em nós. Nós precisamos entender que céus e terras agora se encontram em nós e que tudo que nós precisamos fazer é edificar o nosso corpo, ou seja, edificar esse templo para que a presença de Deus se manifeste nele. Aleluia. O que Jesus está nos dizendo aqui é que Ele é santo e por isso que céus e terras agora se encontram nele. E por isso que onde Ele passa, sinais milagrosos acontecem. E tudo que nós precisamos fazer é ser como Jesus. Edificar o nosso corpo, edificar o nosso templo, para que a presença de Deus se manifeste através de nós. Para que onde nós pisarmos, onde nós tocarmos, ali a presença de Deus será manifestada através de nós. Se nós formos convidados para um casamento, que a presença de Deus se manifeste entre nós. Que se a gente estiver no almoço em família, que a presença de Deus se manifeste entre nós. Você entende o quão poderoso é isso aqui? Você consegue entender o quão poderoso é o que Jesus está nos dizendo através dessa mensagem? Ei, independente de onde você estiver, na mais simples ocasião que for, a presença de Deus está através de você naquele lugar. E através de você, uma reunião simples em família pode se tornar algo maravilhoso, algo grandioso. Porque a presença de Deus agora habita em você, céus e terras agora se encontram em você. Ah, gente, eu preciso que vocês entendam isso. Eu preciso que vocês entendam isso. Jesus está nos dizendo, agora vocês têm essa autoridade de carregar a presença de Deus por onde vocês estão passando. Ah, meu Deus. Sabe, depois que eu e a Nai começou a criar um relacionamento verdadeiro com Jesus, Deus está nos permitindo viver algumas experiências, alguns momentos, alguns detalhes, onde a gente olha e fala, cara, isso não estaria acontecendo se a gente não estivesse posicionado, se a gente não estivesse criando esse relacionamento com Ele. Deus está nos permitindo ser templo, ser igreja, ser a presença de Deus no meio de uma família, onde não professa a mesma religião. Deus está nos dando abertura para a gente falar da nossa crença, do nosso Jesus verdadeiro ali no meio. Jesus veio para nos dar esse poder de ser céu e terra por onde passarmos. Tudo que nós vamos ver no Evangelho de João nada mais é do que Jesus nos ensinando o que nós podemos fazer. Até porque a própria Bíblia nos diz, o próprio Jesus nos disse que nós faremos coisas maiores do que Ele. Ei, você só precisa entender que você é templo do Espírito Santo. A presença de Deus habita em você, onde você está. Onde você pisa, onde você toca, onde você conversa. Céus e terra se encontram em você quando você busca a presença dEle. Nós precisamos entender isso. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar com essas pessoas nesse dia, Senhor.
Quero que em nome de Jesus nós possamos entender que a tua presença permanece em nós, ela está em nós, ela foi colocada em nós. E tudo que nós precisamos fazer é buscar mais de ti, buscar criar um relacionamento contigo, convidar o Senhor para a nossa vida, não pelo que o Senhor faz, e sim pelo quem o Senhor é. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, entender o nosso real papel neste lugar, nessa nação. Que nós possamos tomar essa decisão de nos posicionar diante da tua presença e começar a viver segundo a tua vontade, Senhor. Pois sabemos, Pai, que através das nossas vidas, Pai, outras pessoas possam ser alcançadas, transformadas, libertas, curadas, Deus, aleluia, Senhor. Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade. Tenha um ótimo dia.